Olá pessoal, vamos corrigir mais uma questão de Direito Empresarial da Universidade Unopar, referente à aula atividade número 1, questão número 3. A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrado nos órgãos competentes que aufira em cada ano calendário a receita bruta igual ou inferior a, complete a lacuna com a alternativa correta. Elementos específicos do contrato social. Veja agora os elementos específicos do contrato social, que são chamados assim por tratarem de questões próprias do direito societário. Pluralidade de sócios. O mínimo de integrantes para se constituir uma sociedade no Brasil é no mínimo de 2 sócios em regra. Não há exigência que sejam pessoas naturais ou jurídicas, salvo as exceções de sociedades em nome coletivo e as subsidiárias integrais. Dessa forma, tal requisito afasta a possibilidade da sociedade unipessoal no Brasil ser uma regra. Na realidade, a sociedade como um único sócio é admitida na sua Constituição apenas na modalidade subsidiária integral. Quando a unipessoalidade ocorrer após a constituição da sociedade, como a morte de um dos dois únicos sócios, a lei concede um prazo de 180 dias para a reposição da pluralidade sob pena da abertura de dissolução da sociedade. A mesma regra se aplica às sociedades anônimas, sendo que para elas o prazo aumenta para 1 ano a contar da unipessoalidade superveniente. Participação nos resultados. Todos os sócios devem participar nos resultados, quer de ordem positiva, quer negativa, na proporção de sua participação na sociedade. Antes do Código Civil de 2002, se admitia que os sócios dispusessem de forma contrária, ou seja, era permitido que um deles ficasse com os lucros e o outro sócio com as perdas. Eram as conhecidas sociedades leoninas. O princípio que norteava tal liberdade era o princípio da liberdade de contratar. Hoje o Código Civil, no artigo 1008, estabelece a nulidade da cláusula que não fizer previsão proporcional entre perdas e lucros. O elemento affectio societatis consiste na afeição de se associar estabelecida entre os sócios. Este requisito é próprio das sociedades de pessoas, onde a pessoalidade entre os sócios pode impedir que um estranho ingresse na sociedade posteriormente à sua formação inicial. Nas sociedades de capitais, a sua presença é quase imperceptível, uma vez que o que impera nessas sociedades é a circulação de riquezas. As sociedades anônimas são exemplos de sociedades de capitais. Capital social, elemento específico indispensável para a formação da sociedade. Consiste na contribuição dos sócios para a formação de um contingente pecuniário pertencente à pessoa jurídica. Esta contribuição pode-se ocorrer em espécie, bens ou créditos. Nos dois últimos casos, a responsabilidade por eventuais vícios redibitórios, evicção ou não satisfação do crédito, recai sobre o sócio que apresentou o respectivo bem ou crédito, como forma de realização do capital social. Excepcionalmente, temos a contribuição em forma de serviços, caso único previsto no Código Civil, quando dispõe o legislador a respeito das sociedades simples. A finalidade do capital social é oferecer garantia aos credores. Na realidade, apesar de integrar o patrimônio da empresa, em conjunto com outros bens, o capital social não se confunde com este. Isto ocorre porque o capital social é estático, enquanto que o patrimônio é dinâmico. São 3 os princípios que regem o capital social: intangibilidade, veracidade e unicidade. No primeiro deles, o capital social mostra-se intangível, ou seja, não é um capital para ser utilizado como um capital de giro. A veracidade determina que deve haver uma transparência entre o montante declarado no contrato social e o valor real existente no capital social. O último princípio norteia que cada sociedade apresenta um único capital social. O capital social poderá ser modificado, e isso não contraria o princípio da intangibilidade. Com efeito, a alteração só ocorre por provocação dos sócios, por procedimento assemblear anterior. A modificação poderá ser para o aumento da redução do capital social. Neste último caso, é necessária a notificação dos credores quirografários para que possam se manifestar a respeito.
A notificação é necessária porque, sendo o capital social uma garantia para os credores, devem estes tomar ciência que tal garantia está sendo reduzida. A resistência de algum deles, ou todos, não inviabiliza o procedimento de redução do capital, porém requer o pagamento dos credores contrários à diminuição ou então o respectivo valor depositado no juízo. A não notificação aos credores acarreta a possibilidade de seu pedido de falência. Agentes societários atuantes na sociedade. Quais são os direitos? Participação nos lucros, assumir a função de sócio administrador, fiscalizar os administradores da sociedade, ter acesso aos dados contábeis e ter direito de retirada. E as obrigações: integralizar o capital social, participar das perdas, respeitar as cláusulas pactuadas no contrato social e prestar contas quando assumir a função de sócio administrador. A terminologia usada para desclassificação é resolução de um sócio perante a sociedade, já que o vocábulo resolução consiste na quebra do pacto estabelecido no contrato social por um dos sócios. A importância do estudo dos administradores nas sociedades, até há pouco tempo conhecido como sócio-gerente, ocorre pelo fato de ser o agente responsável em corporificar a vontade da sociedade, assumindo assim pessoalmente a responsabilidade pessoal pelos atos realizados. Então, gente, falamos um pouquinho sobre sociedade e a resposta correta. A microempresa é uma sociedade empresária, sociedade simples e empresa individual de responsabilidade limitada, e ela só pode ser caracterizada como microempresa se ela oferir até, ou seja, uma renda bruta igual ou inferior a R$ 360 mil ao ano.